A PEC 38 de 2025, a nova reforma administrativa. Essa é a pauta do quadro Direitos dos Servidores, com o especialista Dr. Marcelo Tassinari, agora aqui no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Sim, Direitos dos Servidores no ar. Mais uma edição que é especial, hein? Especialíssima na manhã desse sábado com ele, com o nosso especialista, Dr. Marcelo Tassinari. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Boca aqui na nossa Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, em especial, Solano, aos servidores públicos, porque o pessoal deve ter relevado uma sacudida com a nossa pauta de hoje. É verdade, a pauta de hoje é importantíssima para os servidores públicos, porque a nova proposta de emenda à Constituição, a PEC 38 de 2025, que trata da reforma administrativa, foi oficialmente apresentada à Câmara dos Deputados na última sexta-feira, lá no dia 24 de outubro. O texto propõe uma ampla reformulação da administração pública, com foco em governança, profissionalização, transformação digital e extinção de privilégios. Vamos começar perguntando para o nosso especialista, Dr. Marcelo. A proposta apresenta 70 medidas divididas em 4 grandes eixos. Se a gente for falar, doutor, sobre estratégia, governança e gestão, qual é a proposta? Pois então, né, Solano? Governança e gestão. Qual é a ideia dos proponentes? Lembrando, é uma proposta de emenda à Constituição. A intenção é alterar todo esse status constitucional que hoje presta suporte ao serviço público. Aquele atendimento que você recebe lá na unidade básica de saúde, aquele atendimento prestado nas escolas, né? Nos estabelecimentos. Quando a gente fala em serviço público, a gente lembra, assim, para o agente local, tem que ir lá na prefeitura, né? Não, serviço público é amplo, inclusive a segurança pública pode ser afetada, né? Essa reforma, ela não é tão incisiva como foi a reforma lá, a proposta que vinha lá na época do ministro Paulo Guedes, mas ela é muito polêmica, né? Por exemplo, ela vem com a ideia de trazer dentro da governança e gestão uma ideia de avaliação periódica de desempenho, Solano. Só que a avaliação periódica de desempenho, ela já existe na Constituição Federal desde a emenda 19, desde a emenda constitucional 19, lá de 1998. Nós estamos falando de uma coisa que já existe há 27 anos. E para a minha realidade aqui, como assessor jurídico de sindicatos de servidores, assistir servidores públicos, eu vejo que a maioria dos municípios já instituiu a avaliação periódica de desempenho. E aí o que falta? Falta o governo federal fazer a sua parte. Não precisa de uma reforma constitucional para isso. Os municípios já fizeram, provavelmente uma boa parte dos estados, sim. A União é que não fez criou a sua sistemática de avaliação. E isso não precisa, pois isso já está na Constituição Federal. A ideia, ouvindo entrevistas dos envolvidos no projeto, não é que haja mais transparência. Não, a transparência ela já existe, pelo menos de parte dos municípios, né? Falta transparência, sim, do que acontece, sim, a nível federal. Uma questão, falando assim, não dá para comparar o Brasil com a Nova Zelândia e o Canadá. Claro que não. Não tem como comparar o Brasil com a Nova Zelândia e o Canadá. São modelos diferentes de serviço público, são modelos diferentes de atendimento à população, né? Mas, Solano, pode me cutucar aí, vamos ver se eu consigo dar um segmento aqui.
Claro. Doutor, a PEC 38, ela fala também em transformação digital. O que está sendo pensado no texto da emenda sobre esse ponto? Aqui eles começam elogiando, né, iniciativas bem sucessivas como a plataforma gov.br, né, mas criticando que ainda existe a fragmentação de sistemas e a ausência de integração tecnológica entre os órgãos e entidades públicas. Nesse ponto eu entendo o seguinte: sim, o Brasil precisa de avanços, mas a gente precisa botar na Constituição Federal que os sistemas têm que ter interoperabilidade de dados, que deve ter cruzamento de dados nos sistemas. A gente até hoje sabe que há falhas nos sistemas. A Receita Federal, ela se transformou na super receita há mais de 10 anos. Tá? E assim, ela tem o controle, a princípio, da receita tributária, inclusive da receita previdenciária. A gente sabe que até hoje, dentro da própria receita, não houve o cruzamento de dados entre os sistemas previdenciário e tributário. Porque a gente ainda vive algumas situações, e eu não estou falando de servidor público, não. Ainda temos situações em que o cidadão presta uma informação para a Receita Tributária e presta outra informação para a Receita Tributária. Mas precisa de uma reforma constitucional para garantir o cruzamento de dados entre os sistemas? E a resposta, Solano, é que não precisa disso. Por exemplo, os regimes próprios de previdência social já prestam informação ao regime geral de previdência social, que, ao cruzar os dados, identifica recebimento de pensões, recebimento de aposentadorias, já tem condições de fazer as regras de acumulação, de fazer as limitações. O próprio regime de proteção social dos militares, que é um regime diferente, já está se integrando a isso. Tá certo que num caminho mais longo, através da Controladoria Geral da União, através do Tribunal de Contas da União, mas fazer com que haja uma identificação única, nacional e segura não depende de uma reforma constitucional. Né? Assegurar a rastreabilidade e registro digital de todos os atos administrativos. Isso não depende de uma reforma, de dizer na Constituição que precisa assegurar a rastreabilidade e o registro. Não, isso já faz parte dos princípios constitucionais, né? A gente aprendeu lá nos bancos da faculdade, né, Solano? A gente que não cozinha na primeira fermura aí, né? Verdade. E, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A aplicação desses cinco princípios constitucionais já garante tudo isso, que, de uma certa forma, adotar padrões de segurança cibernética e proteção de dados na Constituição Federal. Sem necessidade. A gente está conversando com o doutor Marcelo Tassinari, ele que é nosso especialista aqui no quadro Direitos dos Servidores. Quer mandar sua dúvida para ele, servidor? Encaminhe 5199-527-3374. 5199-527-3374, esse é o WhatsApp do Boca. Prefere o YouTube? Sim, a gente está em áudio e vídeo por lá. @programa Boca no Trombone é o nosso perfil. Acessa o YouTube, acessa o nosso perfil e entra no chat, mande a sua dúvida, você que é servidor público. Doutor Marcelo, a gente está encaminhando para o final aqui da nosso bate-papo, mas tem duas questões que eu não posso deixar de fora, que é o eixo aqui da reforma, dessa proposta, né, de reforma administrativa, doutor, que fala sobre a profissionalização do serviço público. Existem muitas alterações nas carreiras, doutor? Na verdade, assim, uma preocupação de quem estudou o projeto para montar a reforma é a quantidade de cargos dentro do Serviço Público Federal. E isso acontece também em estados e municípios. A ideia, e isso quando eles montam o concurso, o grande concurso, né, o exame nacional, quando eles criam o concursão, que a gente chama, e já tivemos 2 provas para isso, né, já era nesse sentido, priorizar carreiras transversais aptas a atuar em diferentes órgãos. Mas isso tudo não precisaria de uma grande reforma.
Isso, na verdade, precisaria de legislação específica, né, Solano? Sim. Então, se dizer assim, porque lá na Estônia e no Reino Unido, a Estônia criou um sistema de identificação única, mas o que é a carteira de identidade nacional? Acabando com o número do RG e tu usar a identificação apenas CPF. E não se precisou de reforma para isso, né? A unificação de serviços no GOV lá no Reino Unido. O Reino Unido precisou mudar a Constituição para isso? Claro que não. Entendeu? Mas tem um ponto mais polêmico, né? E que é o último que eu vou lhe fazer. Extinção de privilégios, doutor Marcelo. Quais são as medidas que a PEC apresenta para a gente fazer esse fecho aqui, doutor? Vamos falar muito. Daqui, nos próximos meses, certamente vai ser pauta aqui das suas participações. Eu vou falar muito sobre essa PEC aí, a PEC 38 de 2025. Mas deu uma manchete aqui para a gente sobre extinção de privilégios. Eles querem que a carreira, privilegiar o servidor de carreira, mas eles querem acabar com adicionais de tempo de serviço, licenças prêmios, licenças compensatórias, licença compensatória convertida em pecúnia, Solano, só acontece quando o servidor não ganha na ativa e se aposenta. Então, para não perder, a justiça manda pagar. E mais, que aí sim nós vamos ter que trazer o judiciário e o Ministério Público. Eles falam aqui em mexer nas carreiras dos magistrados e do Ministério Público. Mas não se fala em reforma no Legislativo. Eles falam em mexer no Executivo, falam em mexer no Judiciário e dentro do Judiciário nos magistrados e no Ministério Público. Mas não se vê uma linha para falar no Poder Legislativo em reestruturar o Poder Legislativo. Eu acho que esse vai ser um debate interessante nas próximas semanas da reforma administrativa. Vamos ficar atento, vamos saber como que vai se dar esse debate, porque realmente, como disse o doutor Marcelo, é muito, mas muito polêmico. Doutor Marcelo, muito agradecido, explicações preciosas aí do especialista sobre esse tema importante. Como eu disse, né, vamos voltar e várias vezes nessa temática aí, vamos ver nas próximas semanas quais são os movimentos aí lá em Brasília sobre a PEC 38 de 2025. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!